Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Hoje é dia dos pais e queria lembrar que o pai, quando ele cumpre o seu papel, ele é, na verdade, um líder cristão. Ele lidera o seu lar. Ele é um líder natural na sua família, líder que conduz a sua esposa, os seus filhos, e na sociedade também, ele muitas vezes acaba se tornando um líder. Há muitas formas de liderança no mundo. Existem essas lideranças naturais, que é o pai de família, é o professor, é a mãe cuidando dos filhos, mulheres também exercem liderança, mas há também lideranças que são lideranças mais formais, lideranças especiais, que as pessoas assumem, às vezes, na comunidade, como, por exemplo, uma liderança política, como um prefeito, um governador, ou na sua empresa, como um chefe ali do seu trabalho, um líder do seu trabalho. Então, há muitas maneiras de liderar, mas nesse parágrafo que nós vamos ler, de Marcos 10, 32 a 45, nós veremos que Jesus, ele é um exemplo de liderança. Se você quer ser um bom líder, você tem que seguir o exemplo de Jesus, porque ele é o maior líder que esse mundo já viu, o melhor líder. E aqui nós podemos encontrar, lendo esse parágrafo, pelo menos 3 exemplos de liderança que devem ser seguidos. É o exemplo de coragem, o exemplo de ponderação e o exemplo de dedicação. Então nós vamos ver como Jesus ele se torna um exemplo quando nós lemos aqui esta história. Então vamos ler Marcos 10, 32 a 45. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam acontecer, que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-os sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar?
Obrigado, nosso Deus, por lermos a Tua palavra. Obrigado pelo exemplo do Senhor Jesus, de liderança, e porque Ele tem nos guiado pelo caminho certo para nos levar à vida eterna. Senhor, que possamos segui-lo, que possamos seguir Teu exemplo, andar nos Teus passos. Abençoa-nos, Senhor, nós que estamos aqui para meditar na Tua palavra. Abençoa os irmãos que não estão presentes. Esteja cuidando de cada um deles. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. O pai, quando ele segue o que ele deve seguir, quando ele faz o seu dever de pai, ele é, na verdade, um líder cristão. E ele deve seguir os exemplos de Jesus. Jesus aqui nos mostra como ele exercia a sua liderança. E nós vemos aqui os exemplos. O primeiro deles é o exemplo de coragem. Nós encontramos esta ideia nos versículos 32 a 34, onde nós lemos que Jesus, ele estava subindo para Jerusalém e ele estava indo adiante dos seus discípulos. Logo, ele estava liderando toda aquela multidão. Quando fala que eram os discípulos, não eram só os 12, mas eram milhares de pessoas que o seguiam. Os 12, eles eram discípulos especiais, que ele também designou como apóstolos. Mas eram milhares de pessoas que estavam seguindo, e eles estavam cheios de apreensões. E Jesus, então, passou a revelar a eles, aqui diz o texto, o que viria sobre ele, o que ia sobrevir. E ele disse então que ele ia ser entregue aos sacerdotes, aos principais da sinagoga, que ele ia ser escarnecido, ele ia ser açoitado, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas os discípulos estavam apreensivos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus, por outro lado, ele estava resoluto. Como um líder, ele estava resoluto. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, todos os perigos e sofrimentos que ele ia ter que enfrentar, mas ele estava resoluto. Ele estava com coragem. Não é que ele não sentia medo, ele sentia. Ele expressa isso quando ele ora e fala com Deus. Mas o medo não o impediu de prosseguir. É assim que se manifesta a coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas é que mesmo com medo, você segue adiante porque você crê que Deus vai te proteger, que Deus vai te dar vitória. E se não der, como aqueles 3 lá que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo que Deus não nos proteja, mesmo assim nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses, Nabucodonosor. É assim que eles falaram, né? Então é assim que se manifesta a coragem. No lar, o marido, o pai, ele também é um líder. E ele também, muitas vezes, tem que fazer como Jesus. Ele tem que liderar a sua família, ele tem que ser corajoso, ele vê o perigo, ele vê muitas coisas acontecendo, mas ele tem que tomar a frente, ele tem que ser resoluto. Ele tem que assumir as responsabilidades, porque há muitas responsabilidades que um pai de família tem que enfrentar, e ele tem que assumir isso para ele. Não pode ficar jogando para outras pessoas. Uma jovem, né, uma mulher jovem que quer se casar, que está procurando alguém para se casar, ela não deve ficar olhando só no porte físico, né, do rapaz, na sua condição social, embora isso também faça um pouco de diferença, né, o porte físico, a condição social, mas o que ela deve olhar em primeiro lugar é como ele se comporta, como ele reage quando ele precisa assumir uma posição de liderança. Então é isso que as moças devem observar nos jovens pretendentes, né? Aqueles que pretendem um relacionamento. E nós, em geral, quando nós escolhemos alguém para nos liderar,
seja para um líder político, seja um líder na comunidade, se nós temos a capacidade de escolher, se nós temos a liberdade de escolher, então nós devemos escolher pessoas assim também, pessoas que demonstram esta coragem, que assumem a responsabilidade para si quando tem que assumir. Nós precisamos tomar cuidado, porque há muitos líderes, muitos exemplos maus de liderança. Nós temos, por exemplo, a história triste de um líder que se dizia cristão, que era o Jim Jones, ficou famoso na década de 70, porque ele conduziu muitas pessoas ali na Guiana, levou lá uma comunidade e formou ali, e ele acabou levando cerca de 900 pessoas a um suicídio coletivo. Então, ele era um líder, e as pessoas o seguiam como líder, mas ele não era um bom líder. Então, foi uma grande tragédia, e nós também precisamos saber escolher nossos líderes, né? E se nós tivermos que liderar, devemos ser como Jesus, corajosos, seguir esse exemplo de coragem. Um segundo exemplo de liderança que Jesus demonstra aqui é o exemplo de ponderação. Ele era um líder ponderado. Nos versículos 35 a 40, a gente vê o absurdo, né, do pedido inoportuno que fizeram os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Jesus estava falando que ele ia ser preso, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser crucificado e ia sofrer muito. É claro que ele falou também que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, mas ele ia ter que passar por todo aquele sofrimento, e o João e o Tiago chegam lá e falam: Senhor, quando o Senhor for, né, vai passar tudo isso, né? Tudo isso aí vai passar, né? Mas quando o Senhor vier no reino, o Senhor pode atender o nosso pedido? Nós queremos nos sentar aqui, o João à sua direita e o Tiago à sua esquerda, né? Ou vice-versa, né? Um à sua direita e outro à sua esquerda. Quer dizer, eles queriam uma posição de honra no reino. É claro que os outros 10 ficaram muito zangados com eles, né? Ficaram muito bravos, porque eles, quem são eles, né, para querer essa posição de honra? E na verdade, quando a gente lê nos outros evangelhos, a gente vai ver que os outros também estavam disputando para ver quem seria o maior no reino. Então era um pedido absurdo, era totalmente inoportuno. E a resposta de Jesus foi uma resposta ponderada. Ele não os repreendeu por terem feito este pedido inoportuno. Ele ouviu com atenção o que eles queriam pedir. Até a mãe dos jovens estava lá também para fazer esse pedido. E Jesus não saiu, como se diz, soltando os cachorros, como a gente fala, né? Por eles terem feito, né, esse pedido num momento tão inoportuno, enquanto ele falava do grande sofrimento que ele ia ter que passar para nos salvar. Mas Jesus simplesmente diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem sofrer o batismo com que eu serei batizado? E eles, na sua ignorância, achavam que podiam. Disseram: não, nós podemos sim, claro que nós podemos. E Jesus, em vez de mostrar para eles, de jogar na cara deles, né, que na verdade eles não podiam, Jesus simplesmente disse: olha, então tá bom, vocês vão sim beber o cálice que eu bebo, e vocês vão sofrer o batismo com que eu sou batizado. E vocês sabem que o Tiago, logo depois da morte de Jesus, logo no começo da igreja, ele foi preso e ele foi decapitado. Ele foi o primeiro dos discípulos, né, dos apóstolos, a serem martirizados. E todos os demais também foram martirizados, exceto João, que morreu de velhice, mas João também sofreu muito. Talvez, como se diz, né, às vezes é mais difícil viver para Jesus do que morrer por Jesus. Tiago já morreu logo
cortou a cabeça dele, já acabou de uma vez, né? Já foi para o céu. Enquanto João, ele ficou até 90 e poucos anos, 100 anos de idade, sofrendo, né, muitas coisas, foi preso muitas vezes, sofrendo perseguição, mas ele acabou morrendo de velhice. Então, de certa forma, é como se Jesus tivesse concedido o pedido, né? Um à sua direita, Tiago foi o primeiro a morrer, e outro à sua esquerda, João, o último a morrer. Mas Jesus disse para eles: olha, vocês vão beber o cálice, vocês vão receber esse batismo, mas para conceder ficar ao meu lado direito ou ao meu lado esquerdo, não sou eu. Existe uma autoridade acima de mim, que é o meu Pai. Então é a Ele que compete isto. Mas Jesus falou isso de maneira mansa. Ele, quando eles se aproximaram, ele falou: o que vocês querem, né? O que vocês querem que eu faça? Se bem que Jesus já faria. Então, um líder, ele precisa aprender a ser assim, ele precisa aprender a ser ponderado, precisa aprender a ouvir. Então, um pai de família, ele precisa ouvir os filhos. Quantos filhos, às vezes, não reclamam, né, que seus pais nunca o ouviram, e às vezes são castigados, sem saber por que estão sendo castigados. Então, uma responsabilidade dos pais de seguirem esse exemplo de Jesus, de serem líderes ponderados. Por mais difícil que seja o comportamento do seu filho, por mais difícil que seja, por mais que esse filho seja rebelde, você deve ouvi-lo, você deve, né, é claro, discipliná-lo sim, mas sempre ouvindo e sempre ponderando, porque muitas vezes a gente deixando de ouvir, a gente acaba sendo injusto com eles. É uma das coisas que diz lá em Efésios capítulo 5, quando fala da família, diz assim que os pais não devem irritar os seus filhos, mas eles devem admoestá-los sempre no Senhor. Então é assim que um pai deve ser, como Jesus. Até mesmo no mundo empresarial, quando líderes empresariais, ou quando você faz algum curso sobre liderança, aí nas grandes empresas, eles seguem esses princípios, às vezes sem saber que são princípios cristãos, mas, por exemplo, nós temos aqui em livros de grandes escritores, né, de grandes líderes, dizendo que você tem que ter consideração pelas pessoas, tem que deixar pessoas se expressarem livremente, você não deve questionar a pessoa antes de ouvir o que ela tem para dizer. Então, se você for ler livros assim sobre liderança, sempre vão falar sobre isso. Então, Jesus, ele não reprovou o Tiago e o João, mas ele ouviu e ele os levou a ponderar naquilo que eles estavam pedindo. Ele disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, e ele explicou. Imagina, né? Jesus, muito difícil ter essa atitude de Jesus. A gente fala assim, mas quando a gente sofre isso na pele, é difícil, né? A tendência é nós explodirmos, né? E soltarmos os cachorros, como se diz, né? E sairmos atirando pedra, né? Mas não é assim que deve ser um líder, deve ser ponderado. E um terceiro exemplo que nós encontramos aqui, de liderança, é o exemplo de dedicação. Jesus, ele era um líder dedicado. Isso nós encontramos nos versículos 41 a 45. Lá diz que quando os demais ouviram isso, os outros 10, eles se indignaram contra Tiago e o João, mas Jesus chamou eles para junto de si. Ele chamou eles para um canto, né, os 12, e começou a explicar para ele: olha, no mundo, quando alguém é governador, quando alguém é rei, quando alguém se torna um grande líder, eles são maiorais e eles exercem autoridade sobre os outros. Mas entre vocês não é assim. Quem for líder entre vocês, não é dessa forma que vocês vão liderar. Vocês vão ter que ser servos. Se vocês querem ser grandes, quanto maior você quiser ser, mais você deve servir, mais você deve se colocar como servo. Então é o oposto do que acontece no mundo. O líder, segundo Jesus, ele tem que ter esta dedicação.
ele tem que ser como ele mesmo. Ele disse, olha, o próprio Filho do Homem, né? E quando ele fala o Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que é o próprio Deus, esse mesmo, esse próprio Filho do Homem, que sabe controlar os ventos, que sabe andar sobre as águas, que sabe ressuscitar mortos, que sabe curar leprosos e tudo mais, que é a autoridade, que é o líder, né, o Senhor dos Senhores. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é esse exemplo que se deve seguir. E então um chefe de família, um pai, ele também deve ter esse mesmo espírito. Ele também deve seguir esse mesmo exemplo de dedicação. Eu estava lendo um texto de um bispo da Igreja Metodista Livre. Ele estava falando sobre líder, ele estava pregando sobre liderança. E ele fala que um líder na igreja, ele estava se referindo aos líderes na igreja, um líder legítimo, ele não tem o desejo de liderar, mas ele é colocado na posição de liderança porque ele é pressionado para essa situação. E o próprio Espírito de Deus coloca isso no coração dele. Não é que ele tenha desejo, não é que ele tenha ambição de liderar. Porque se ele tiver esse desejo e essa ambição por si mesmo, então ele já não será, já está determinando que não será um bom líder. E muitas vezes o líder, ele diz também que ele deve estar pronto para ser liderado. Se ele é um bom líder, ele deve estar disposto a ser liderado. É como Jesus, né? Jesus, ele é o Senhor dos Senhores. Mas quando o Tiago e o João fizeram o pedido a ele, de um estar à sua direita e outro à esquerda, ele falou, não compete a mim. O meu pai é que tem essa responsabilidade. Então, o chefe de família, ele também tem que aprender a ser submisso. Faz parte de ser um líder. Se dedicar a ponto de dar a sua própria vida. E é assim que um líder deve ser. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, diz que a mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, o marido, apesar de ser um líder no lar, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo. A sua mulher manda nele. A Bíblia autorizou a mulher mandar no marido, né? Então, não fique constrangido se a sua mulher manda em você, porque isso é bíblico, né? Não tem poder sobre o seu próprio corpo. Isso significa que você não pode fazer o que você quer. Você não pode sair de casa, por exemplo, sem falar para onde você vai, sem dar satisfações. E se a mulher liga para você e pergunta onde você está, você não pode dizer, não te interessa, né? Você tem que dizer e dar satisfação. E hoje em dia tem muitos recursos, né? Se ela pedir para você colocar a localização para provar onde você está, vai lá, coloca a localização em tempo real, né? E então, o marido, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ele é para servir. Ele é líder para servir e não para ser servido. É assim que um pai deve ser, seguir esse exemplo. E quando nós falamos de liderança em geral, mulheres também lideram, mulheres também são líderes. Nós temos exemplos na Bíblia. Um exemplo de submissão e liderança ao mesmo tempo. Esse exemplo está essa história está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, nos versículos 2 a 34. 1 Samuel 25, 2 a 34. Ali a gente tem a história de Nabal e Abigail, um casal. O Nabal, ele era um homem mau, ele era o líder no seu lar, mas ele exercia a liderança de um modo errado, ele era autoritário, ele era um homem mau, né? E aconteceu toda aquela história, eu não vou contar toda a história, se você quiser ler, leia lá em 1 Samuel 25, 2 a 34, mas acontece que Davi, ele ainda não era rei, mas ele estava
perambulando ali com os seus homens, né? E fugindo do rei Saul, mas ele sabia que ia se tornar rei. Então ele pediu para o Nabal, que era um grande fazendeiro, ele estava fazendo uma grande festa, porque estava tosquiando as ovelhas, então eles faziam churrasco, comiam, bebiam, tinha muita fartura. E Davi, que no passado já tinha protegido o rebanho do Nabal, sem que ele pedisse, é claro, mas ele fez isso. Ele se tornou amigo dos servos do Nabal e ajudava a protegê-los, né, com seu exército. Ele foi lá e pediu para ele: olha, já que você está aí tão farto, né, então está comemorando aí a grande fartura, então dá um pouco de comida aí para a gente, para os nossos homens, né, que a gente está aqui sofrendo, né, fugindo do rei Saul, né, e tudo. E o Nabal, ele negou, né, e ele negou assim de uma forma muito ríspida, muito brusca, né, e chamou eles de ladrões, de malfeitores, como vagabundos, né, como se fossem vagabundos, né. E isso foi muito mal. O Davi ficou muito bravo, né, ficou muito macho. E o Davi então foi lá com seus homens para dar um fim no Nabal. Davi ia cometer um grande pecado também, né. Davi não devia fazer isso, mas isso foi o que levou o Davi a ter aquela raiva, né. E o que aconteceu? Quem impediu tudo isso acontecer foi Abigail, a mulher do Nabal. Quando ela ficou sabendo o que estava acontecendo, ela, sem falar para o marido, ela pegou, chamou os seus servos, porque ela também ela era submissa ao seu marido, mas ela também exercia liderança sobre os servos da fazenda. E ela então chamou alguns servos, separou alguns alimentos e foi de encontro a Davi, que vinha com seus homens. No meio do caminho eles se encontraram, ela pediu perdão pelo Nabal, né? Falou: aquele homem é um homem mau, né? Não liga para ele, né? Mas eu trouxe aqui os alimentos, nos perdoa, e tudo isso. E o Davi então abençoou a Abigail, tanto por ela ter levado o alimento, quanto por ela ter impedido ele de cometer um grande pecado. Ela mesma deu esse conselho para ele quando, no momento em que ela estava pedindo perdão. Ela disse: olha, você vai ser um grande rei, se você fizer isso agora, né, como que vai ficar, hoje a gente diria, né, como ficaria a sua biografia, né? Então ela o livrou, e o Davi gostou tanto da atitude dela que pouco depois o Nabal morreu de causas naturais, né? E o Davi quis que ela se tornasse a sua esposa, né? Então ele se casou com a Abigail quando ela ficou viúva. Mas nessa história, aqui em toda essa história, se você notar, você vai ver que tem uma personagem lá meio escondida, né? Que também exerceu uma posição importante, uma pessoa humilde. E essa pessoa era um dos servos da Abigail. Quando ele ficou sabendo de toda a história, ele ouviu, né, ele testemunhou Nabal falando daquele jeito com os servos de Davi, ele já viu que ia acontecer um grande mal ali, porque o Davi, se ele chegasse lá, ele ia matar todo mundo, ele ia matar todos os homens, né? Ia ser uma tragédia ali, né? Então o que ele fez? Ele foi lá e falou com a sua senhora, Abigail. Foi ele que, na verdade, livrou. Então, esse homem, que não sabemos o nome dele, não sabemos muito sobre ele, só menciona que foi um servo que foi lá e falou com Abigail, na verdade foi ele que livrou toda a família, toda a fazenda, todas as pessoas ali, por um simples ato de humildade, né, de obediência. Então, ele também, nós podemos dizer que foi um grande líder. Eu acho que também ele era um pai de família. E ele, então, exerceu a sua liderança seguindo o exemplo de Jesus, exemplo de dedicação. Então, irmãos, se você é pai, ou se você não é pai ainda, ou se você é mãe, ou se você ainda não é mãe, se é avô, né? Todos nós, né? Todos nós como cristãos, em algum momento nós podemos exercer alguma posição de liderança. Então, lembrando que, sendo líderes, muitas vezes nós também seremos submissos a outras pessoas. E há como exercer uma submissão inteligente, sábia, como no caso da Abigail e daquele servo que foi avisar a Abigail do que estava acontecendo. E vamos seguir o exemplos de liderança de Jesus, né? Liderar com coragem,
liderar com ponderação e liderar com dedicação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração?